Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. E travestis? Travestis vestem capelo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a virada que a Damares deu, né? Porque aparentemente agora ela é uma aliada trans. A gente vai falar sobre a última fala que reverberou muito de Damares Alves. A gente vai falar um pouco sobre a gestão Bolsonaro em relação, né, a pessoas trans, já que a Damares falou algumas coisas ali da gestão do Bolsonaro como se ele tivesse sido um grande defensor das travestis. Ele até se emocionou e chorou. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso e sobre esse discurso da extrema-direita que, né, na figura da Damares, pelo menos, deu uma amenizada pro nosso lado. Das outras não deu amenizada nenhuma, não. Enfim, vamos conversar sobre tudo isso e sobre oportunismo nesse vídeo aqui. Mas antes da gente dar seguimento para o vídeo em questão, eu tenho que dar aqui um recadinho para vocês. O primeiro deles é que aqui tá quente pra um caralho, então eu deixei o quê? Deixei um papelzinho higiênico bem singelo aqui, né, bem à mostra pra todo mundo ver, que pode ser que durante esse vídeo eu tenha o quê? Que secar meu bolso. E aí eu já deixei ali porque tá muito quente, né? Tá muito quente, o calor tá de matar, vai ser na Praia da Barra. E o próximo recadinho que eu tenho pra dar pra vocês é que o Transmissão precisa de você para continuar funcionando. Sim, chegou o momento da mendicância youtubística. Se você quiser ajudar o Transmissão financeiramente para que a gente consiga manter isso daqui funcionando, quando eu digo a gente, eu tô falando eu e as minhas gatas, já que é só a gente que gera isso daqui. Enfim, você pode contribuir tanto se tornando membro do canal, quanto também ajudando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão, que tá aparecendo aqui embaixo. Dessas duas formas de contribuição, você ali ajuda mensalmente a transmissão e a gente consegue fazer esse projetinho durar o máximo de tempo possível, que eu quero que seja até a minha morte. Então vamos lá, mendicância feita, vamos para o assunto em questão, que foi o que fez vocês clicarem nesse vídeo. Ai, eu quase consegui de novo, que ódio! Se você não sabe o que aconteceu, a Damares Alves, aquela que foi ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos lá, né, no governo Bolsonaro, aquela que teve frases célebres do conservadorismo como meninos vestem azul e meninas vestem rosa, aquela que foi tão ferrenha contra tal ideologia de gênero durante vários anos aí, aquela que falou, né, sobre a Disney tá empurrando LGBTs, fazendo a Elsa despertar a Aurora com um beijo gay, né, enfim. Essa mesma resolveu, né, dar uma entrevista em um podcast onde ela foi perguntada sobre cotas trans e ela disse que ela é a favor. Se vocês quiserem ver o corte em questão, eu vou deixar linkado aqui do X, sim, gente, do Twitter, mas vou deixar também uma matéria pra vocês darem uma olhadinha, porque eu não vou passar aqui, né? Sei lá, vai que me dão um strike nesse canal, né? Já deram strike antes por isso, então não passo as coisas aqui não. Tá tudo linkado aqui na caixa de descrição pra você ir lá e ver com os seus próprios olhos a Damares falando isso, porque ela disse não só que ela é a favor das cotas trans, como ela deu uma militada sobre empregabilidade trans, sobre a falta de acesso de pessoas trans, principalmente das travestis, ao mercado de trabalho. E ela falou isso usando os pronomes corretos. Ela falou isso pegando até no ponto do cárcere, pegando no ponto de que nós somos expulsas de casa, que nós não temos acesso à educação, que nós precisamos sim de cotas sociais para o nosso grupo, porque nós somos jogadas para fora da sociedade o tempo inteiro. Tá, a parte de fora da sociedade ela não falou com essas palavras, mas era o cerne do discurso dela. E a Damares, ela falou até que no governo Bolsonaro, ela comandou uma pesquisa, né, um ministério comandado por ela, fez uma pesquisa sobre empregabilidade de pessoas trans, de travestis mais especificamente, e os resultados foram, assim, tão devastadores que fizeram até o Jair Bolsonaro ficar com lágrimas nos olhos ao, né, ter ali esses dados em mãos. E que eles fizeram um programa de capacitação para travestis, né, que foi, assim, um programa muito bom e
e que eu nunca achei nada a respeito. Enfim, vamos falar disso daqui, né? E vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, né, a questão da Damares falar das travestis no feminino, reconhecendo a gente enquanto mulheres, né? Isso não é exatamente uma novidade. Ela já tinha feito entrevista, né, que ela deu em 2019, no primeiro governo do Bolsonaro, quando a gente estava tendo a criminalização da LGBTfobia vindo por meio do STF. Em uma entrevista, a Damares, ela falou que, né, a decisão seria respeitada e que, de fato, deveria ter alguma coisa contra a homofobia, contra o preconceito que atingem pessoas, né, gays, lésbicas, bissexuais e também as travestis, as mulheres travestis. Ela usou o termo mulheres travestis, tá? Isso lá em 2019. Então, assim, não é muita novidade que ela fale sobre nós no feminino. Mas é importante a gente ressaltar uma coisa nisso daqui. A Damares também foi a pensadora que trouxe aquela célebre frase de meninos vestem azul e meninas vestem rosa. A Damares, ela fica falando contra ideologia de gênero o tempo inteiro. Ela passou toda a vida de pastora dela, né, pelo menos da parte pública, que foi pública da vida dela de pastora, e também enquanto, né, uma apoiadora do Bolsonaro e depois enquanto ministra do Bolsonaro, atacando aquilo que ela chamava de ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe da forma como eles pregam, porque eles falam como se nós, pessoas LGBT, principalmente as travestis, estivéssemos induzindo meninos a se tornarem meninas, né, ali por meio de uma transição de gênero, e também induzindo meninas a se transformarem em meninos também por meio de uma transição de gênero. Só que isso não existe. A gente sabe muito bem que a nossa sociedade é pautada em construir pessoas cisgênero e em rebaixar pessoas trans. Não existe nenhuma ideologia de gênero que fomente transgeneridade. Na verdade, o que existe é uma ideologia de gênero dentro do nosso país, dentro da nossa sociedade, de vários outros países, que fomentam a cisgeneridade, que fomentam padrões comportamentais que meninos devem ter e padrões comportamentais que meninas devem ter, e que nada pode fugir desse binarismo. A frase de meninos vestem azul e meninas vestem rosa é um lembrete disso, desse binarismo, dessa ideologia de gênero, que é a ideologia de gênero que eles tratam como sendo a norma natural, portanto não seria uma ideologia de gênero, mas é. Porque todas essas construções são sociais. Tanto que a cor azul no passado já foi atribuída a meninas e a cor rosa já foi atribuída por meninos. Eu já falei sobre isso há muito tempo atrás, quando a Damares soltou essa frase. Se você quiser ver esse vídeo antigo daqui do canal, é só você clicar no card aqui em cima. Mas o ponto é que a Damares, né, ao dizer que nós precisamos ser defendidas e reconhecer as violências que nós sofremos, ela não se reconhece como uma própria autora dessas violências. Porque se o Brasil é hoje um país cuja 90% das travestis estão na prostituição, um país cuja as travestis estão sendo constantemente expulsas de casa, que as travestis não conseguem nem terminar o ensino fundamental e médio, quem dirá chegar na universidade, é por conta de discursos como o que a Damares fica propagando por aí, esse discurso binarista de gênero, que coloca todas as pessoas que fogem dessa lógica binária de gênero como sendo pessoas inimigas do povo, inimigas de todo mundo, inimigas principalmente da religião e da ciência, deturpando o que a ciência diz sobre nós. Então, é totalmente hipócrita esse discurso da Damares, né? Totalmente hipócrita. Mas, enfim, né? Ela fala de nós no feminino, pelo menos. Agora, a Damares, ela dizer que esse relatório foi produzido no governo do Bolsonaro, quando ela era... Gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim. O que acontece é que quando o Bolsonaro assumiu a pasta, né? Quando o Bolsonaro assumiu o governo federal, e a Damares, sim, assumiu a pasta dos direitos humanos, das mulheres e tudo mais, já tinha relatório sendo feito. Tinha já um núcleo ali dentro do ministério que era de diversidade e tudo mais, né? E esse núcleo, a Damares só não mexeu nele, ela só não demitiu as pessoas, ela deixou lá, até pra quê? Pra não ficar com essa pecha tão forte de um governo super LGBTfóbico, que é o que foi. Mas, né, continuou ali esse núcleozinho,
Nem sei se durou o mandato todo, né, do Bolsonaro. Mas enfim, continuou esse núcleo ali e já tinham pesquisas sendo feitas, né? Esse núcleo existia já há alguns anos, eles já estavam fazendo várias pesquisas ali sobre empregabilidade para pessoas trans e os dados já estavam a ponto de sair. Então, o que foi divulgado na época era uma coisa que já estava sendo estudada há muito tempo, antes da posse do Bolsonaro, antes da Damares assumir a pasta e tudo mais. Então não foi uma pesquisa comandada pela Damares. Não foi uma pesquisa pedida pela Damares. Foi algo que já estava em curso ali no Ministério e ela só não barrou. Sobre esse relatório, ele demonstrou os mesmos dados que a ANTRA levanta, né? Que são os dados de que 90% das travestis e mulheres trans do Brasil estão na prostituição, né? Aquele dado sobre empregabilidade que a gente sabe muito bem que nós não estamos nos empregos formais, né, e tudo mais, sobre a nossa vulnerabilidade social no ambiente de trabalho e no ambiente educacional. Tudo isso que a ANTRA já tinha levantado, também foi levantado nesse relatório. E a partir disso, o que foi feito? Nada. Pelo menos, nada que eu tenha achado, né? A Damares, ela falou, né, sobre esse programa de capacitação. Eu não achei sobre esse programa de capacitação. Eu fui, né, louca, assim, pra ir atrás disso, não achei nada disso. E vale falar aqui, né, que esse programa de capacitação que a Damares citou, ela disse que foi um programa voltado para as travestis, que acontecia, né, nas cidades e que pegava aquilo que era de mais forte na cidade para empregar as travestis. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma cidade cuja a maior indústria ali é a indústria têxtil, o maior fomento da cidade é a indústria têxtil, iriam capacitar as travestis, né, em relação à indústria têxtil para que elas pudessem atuar naquela cidade. Então foi isso que a Damares disse que aconteceu nesse governo. Gente, eu já era transicionado durante o governo Bolsonaro e eu não ouvi falar sobre isso, tá? Eu não ouvi falar sobre isso. Então, assim, se aconteceu, teve uma divulgação pífia, não chegou em mim e não chegou, pelo visto, na maior parte da imprensa também. Eu digo na maior parte, que pode ser que, né, se isso realmente aconteceu, tenha chegado em alguns lugares, eu só não tenha achado. Mas eu fiquei um tempão lá no Google pesquisando, né, sobre esse programa de capacitação e eu não achei nada, nada, nada. Os únicos programas de capacitação que eu via, né, ali sendo relacionados à pesquisa, era o Transcidadania, né, que foi implementado pelo Haddad, não foi implementado por nenhum governo conservador, foi pelo Haddad, o Fernando Haddad, quando ele era prefeito lá de São Paulo, que era um programa muito foda, que justamente tinha como foco principalmente as travestis, para especializá-las para que elas pudessem se inserir no mercado de trabalho, né? Então foi só isso que eu achei procurando por isso. Não era um programa federal, muito menos um programa que tivesse vindo de um governo bolsonarista, muito menos um programa que tivesse dedo de Jair Bolsonaro ou de Damares, né? Agora, sabe uma coisa interessante que eu achei e que eu lembro perfeitamente de quando isso aconteceu, em 2019? Foi do Bolsonaro barrando cotas trans em universidades, né? Cotas trans nos vestibulares. Isso em 2019, ele interviu, né, colocou o MEC, o Ministério da Educação, que estava sob seu comando, para intervir numa universidade que estava querendo implementar cotas para pessoas trans. E o Bolsonaro foi lá e fez o quê? Interviu para impedir. Então, e essa foi a atuação do governo Bolsonaro quanto à empregabilidade de pessoas trans. Tentar impedir que nós tenhamos uma capacitação universitária para que nós possamos nos inserir no mercado formal de trabalho. Que lindo, né, Damares? Que lindo. Que lindo. E aqui, gente, vamos relembrar, né, que o governo Bolsonaro ele foi conhecido como um governo extremamente LGBTfóbico. O governo mais LGBTfóbico que nós tivemos desde a redemocratização, desde, né, o final da ditadura militar. Foi o governo mais LGBTfóbico que a gente teve. O governo federal mais LGBTfóbico que a gente teve. Porque o Bolsonaro, ele construiu uma boa parte da vida política dele atacando pessoas LGBT, enquanto ele ainda era deputado, e ele levou isso para a sua campanha presidencial e levou isso para a sua atuação enquanto presidente. Constantemente ele fazia algum ataque à população LGBTQIA+. Ele, né, inclusive já compartilhou o vídeo do Olavo de Carvalho enquanto presidente já, tá? Bolsonaro já enquanto presidente
compartilhou o vídeo do Olavo de Carvalho falando coisas super transfóbicas, né? Falando sobre o absurdo de ter que tratar mulheres trans enquanto mulheres e homens trans enquanto homens. O Bolsonaro, ele, como eu disse, tentou impedir cotas trans, né? Implementação de cotas trans, tentando usar o MEC ali para isso. O Bolsonaro, ele tirou, né, o Brasil dos programas de combate à LGBTfobia que existia, né, um programa, assim, que era da América Latina, ele tirou, foi super criticado, né, o Brasil foi super criticado por ter saído desse programa. O Bolsonaro criticou fortemente a criminalização da LGBTfobia por meio do STF. Ele diz que isso prejudicaria os LGBTs, né, porque aí que não seriam contratados mesmo, algo que a Damares também criticou, né, ela falou que a decisão do STF teria que ser respeitada, mas ao mesmo tempo ela também disse que o STF não deveria fazer isso, né, não deveria ter feito isso, deveria ter deixado para o Congresso, só que o Congresso nunca quis tocar nessa pauta, né, então deixa para o Congresso como? Esse Congresso sempre vetou todo tipo de projeto de lei que chegava lá para tentar, né, criminalizar LGBTfobia, como o PL 122 de 2006. Esse eu lembro muito bem porque eu tentei muito fazer esse projeto ser aprovado, eu fui para muitas manifestações na época, assinei muitos abaixo-assinados e nada, né? Nada. Por quê? Porque o Congresso sempre barrou. Então o STF teve que atuar porque o Congresso não atuava, né? O Congresso não criminalizava aquilo que deveria ser crime. Então o STF foi lá e fez. Enfim, toda a gestão de governo do Bolsonaro foi de ataque a LGBTs. A gente viu um aumento muito grande das violências sofridas por pessoas LGBTs, principalmente nos primeiros anos ali do governo Bolsonaro. Justamente porque eram anos em que, principalmente em 2019, né, em que os conservadores estavam sentindo que finalmente eles podiam tudo. E os ataques foram ferrenhos. O governo Bolsonaro foi um governo de ataques constantes contra LGBTs. E ataques esses continuam. O bolsonarismo continua atacando pessoas LGBT o tempo inteiro. Então, que lágrimas são essas que foram levadas aos olhos azuis de Jair Bolsonaro? Vai tomar no cu, né? Nunca teve isso. Nunca teve isso. Ai, como eu fico puta com isso. Então aqui a gente vê uma pura demagogia vindo da Damares, né? Um puro revisionismo dela, da atuação dela enquanto ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos, um revisionismo de como foi a atuação do Bolsonaro em relação a pessoas LGBT e tudo mais. E vamos voltar naquele programa de capacitação, porque, gente, se esse programa ele chegou a ser escrito, eu acho que ele nunca foi implementado. Se esse programa foi escrito e chegou a ser implementado, então ele não foi divulgado. Ele não foi divulgado e foi para ter um esvaziamento mesmo, né? Porque às vezes governos fazem isso. Às vezes os governos, eles vão lá e anunciam, né? Anunciam não, mas eles fazem algum programa social e não anunciam que aquele programa social foi feito para que não tenha demanda, para que as pessoas não acessem aquele programa, para que depois o governo possa falar: ah, mas a gente fez e não teve demanda, então não precisa fazer mais, sabe? Se não tem demanda, a população não está requerindo, então não precisa fazer mais. Se existiu mesmo esse programa que a Damares disse que existiu, ele existiu nessa ideia de esvaziamento, nessa ideia de criar uma falsa falta de demanda. Porque, volto a dizer, eu nunca ouvi falar sobre esse assunto. E eu sou militante da causa trans já tem muitos anos, nunca ouvi falar sobre esse programa sendo implementado. Eu não achei matérias falando sobre esse programa sendo implementado, então se ele foi implementado, foi uma coisa muito por debaixo dos panos mesmo. Não vou dizer que não existiram, né, algumas coisas que o governo federal tenha feito em relação a LGBTs, porque pode ser que tenham tido algumas coisas que foram feitas em um lugar ou outro assim, e eu não esteja lembrando. Mas esse programa de capacitação... Mona, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quando foi isso? Quantas pessoas acessaram esse programa? Aonde que foi feita a divulgação disso? Cadê os relatórios? Porque assim... Foi em parceria com quais coletivos, com quais associações LGBT? Como? Como que isso foi feito? Porque na época que o Haddad fez o Transcidadania, o Brasil inteiro ficou sabendo do Transcidadania. Porque foi noticiado no Brasil inteiro. Se o Bolsonaro tivesse feito um programa desses, gente, imagina os furos de reportagem, imagina tanto de repórter querendo falar sobre isso.
Imagina a repercussão que daria no campo político do Bolsonaro de críticas. Imagina o caos que teria sido. Então, assim, né? Não sei da onde que Damares tirou isso. Mas, vamos lá, traçar um pouquinho essa demagogia da Damares, né? Eu não duvido que a Damares, ao se deparar com pautas de pessoas trans, ela tenha ficado sensibilizada de alguma forma. Eu não duvido disso. Eu não duvido que, ao ouvir travestis falando sobre as suas questões, porque, obviamente, existiram várias reuniões da Damares com travestis, com pessoas LGBT como um todo, né? Já que ela era ministra das Mulheres e dos Direitos Humanos, então, obviamente que tiveram várias reuniões. Eu não duvido que ela tenha ficado emocionada com as nossas dificuldades. Mas isso não foi levado para a pauta governamental. Isso não virou nenhuma política pública. Isso não virou nada. Não virou nada. Se ela ficou emocionada, ela não fez nada com essa emoção. Ela, pelo contrário, continuou atacando pessoas LGBT enquanto ela geriu ali essa pasta ali no governo federal. Ela continuou com os ataques. Ela nunca se retratou quanto a meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E às vezes pode parecer que isso é pequeno, mas, gente, não é pequeno. Não é pequeno. Porque esse discurso é justamente aquilo que eu falei pra vocês. É um fomento da lógica binária, cis-normativa, que coloca pessoas LGBT como sendo essas pessoas que estão aqui para destruir família, para destruir as estruturas, e nós realmente queremos acabar com as estruturas, mas não é para acabar e dizimar tudo, é para melhorar, para deixar tudo mais inclusivo com pessoas LGBT, com mulheres, né, para que a gente destrua essa lógica heterocis normativa que coloca como até vestimenta, até de cores, quais cores que devam ser determinadas para cada gênero, que é uma lógica que ataca diretamente as crianças e adolescentes trans que estão ali se descobrindo, que estão indo contra essas normativas que lhes foram impostas, sabe? E que perdura na vida inteira dessas pessoas. Essa lógica que faz com que um pai espanque o seu filho porque ele tá lavando a louça, porque entende que lavar a louça é uma coisa de mulher, é uma coisa feminina. E aí o menino lavando louça, oh meu Deus do céu, ideologia de gênero, tenho que bater no meu filho pra ensinar ele a ser macho. É esse tipo de coisa que faz com que depois mulheres lésbicas sejam estupradas, porque elas precisam aprender a ser mulher de verdade. Então elas sofrem essa violência sexual. Mulheres lésbicas e homens trans, né? Tudo isso, gente, vem de discursos como o meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Porque são essas determinações fomentadas por Damares e companhia que perpetuam essa lógica que se transforma em todas essas violências. Tanto com mulheres trans e travestis e meninos trans, né? Tanto quanto com a população trans, quanto também com os homens gays, com as mulheres lésbicas, com as pessoas bissexuais e também com as pessoas que não estão dentro desse padrão de alguma forma. Elas também sofrem com isso. E mesmo se a gente for pensar nos meninos héteros, cis, né, e tudo, eles também sofrem com isso, porque eles aprendem desde criança a ter que reprimir a emoção porque o homem não chora. Depois eles se tornam adultos com um monte de problema psicológico, né? Por quê? Porque aprenderam a reprimir as emoções. A gente tem até aquelas taxas de suicídio masculino que são bem altas. Então, assim, é uma manutenção de estrutura patriarcal que a Damares ajudou a se manter, né? É uma manutenção que a Damares ajudou a fomentar enquanto ela estava atuando nessa pasta das mulheres e direitos humanos, enquanto ela estava atuando, né, enquanto pastora, e que ela atuou depois enquanto senadora. É isso que a gente tem. É isso que a gente tem. Então, muito bonito o discurso da Damares no podcast, mas não se traduz em ações. Muito bonito a Damares falando das travestis no feminino, mas não se traduz no seu discurso midiático como um todo. Ela estava no podcast falando com um gay. Como é o discurso dela quando ela vai falar com um conservador? Com alguém que é do campo político dela?
Agora vamos pensar no que tá por trás disso. Porque assim, gente, como eu disse pra vocês, a Damares, ela sempre fomentou, né, toda essa discussão LGBTfóbica. E isso acontece com o bolsonarismo como um todo, com a extrema-direita como um todo. Atualmente, pessoas LGBT, principalmente as pessoas trans e principalmente as travestis dentro do grupo de pessoas trans, são o principal alvo do fascismo. Eu vivo dizendo isso aqui pra vocês e não é à toa. Basta ver o quanto que o deputado o vereador, na verdade, mais votado de São Paulo nas últimas eleições foi um cara que fez a campanha dele todinha pautada em fomento de transfobia, em ataques contra pessoas trans, que foi o Pavanato. Basta ver o tanto de projeto de lei contra pessoas LGBT, principalmente contra pessoas trans, que vem sendo jogados ali na Câmara dos Deputados. Basta ver quantas tentativas de proibir parada LGBTQIA+ está acontecendo no Brasil afora, em diversos estados, em diversas cidades. Basta ver o que o CFM, que é quase todo bolsonarista, né, fez na sua tentativa de proibir que crianças e adolescentes trans tenham acesso à saúde. Então, assim, algo que depois eu vou falar com vocês, né, porque caiu essa resolução do CFM e tudo mais. Mas basta ver o quanto de perseguição que a extrema-direita vem fazendo contra pessoas trans. E que tem surtido efeitos em como a população vê pessoas LGBTQIA+. Então, assim, esse campo político que elege Damares é o campo político que ajuda nas estatísticas horríveis que nós temos em relação a pessoas trans no nosso país. É o campo político que nos agride, que nos mata, que debocha de nós, que faz piada de nós, que contribui para que nós continuemos na marginalização. É o campo político que nos ataca constantemente. Então por que que a Damares agora tá vindo com esse discurso de que ela é a favor de cotas para pessoas trans, sendo que na gestão do presidente dela, né, que ela defendeu e continua defendendo, que é o Bolsonaro, ele tentou barrar cotas trans. Por que que agora ela tá dizendo isso? Porque é interessante. A gente tá às vésperas de eleição, né? Se não me engano, a Damares, ela não vai concorrer para nada, né? Ela continua enquanto senadora ali, mas a gente tá às vésperas de eleição e a Damares vai apoiar muitos outros candidatos. Então, ela falando em favor das travestis agora, é uma migalha que ela joga ali, né, pra gente, pra ver se consegue angariar alguns votos de nós. Porque da base dela, ela já tem. Da base bolsonarista dela, já tá garantido. Então, ela solta uma migalha ou outra pra ver se pega uns tokenzinhos ali pra ela. Algo que o Bolsonaro sempre fez, né? Porque o Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele sempre foi super LGBTfóbico, o Bolsonaro ficava mantendo ali do seu lado uma sapatã, uma bichinha, né? Uma travestizinha que ia lá de vez em quando tirar uma fotinha. Então o Bolsonaro, ele mantinha os tokenzinhos dele ali, né? Pra quê? Pra construir essa narrativa de que ele não é um monstro. Pra ver se consegue angariar aqueles LGBT de direita. Pra ver se consegue angariar aqueles LGBT que não são muito politizados, que não entendem muito bem o que tá acontecendo. E a Damares está fazendo exatamente isso. Então, quando ela fala que é a favor de um direito tão importante, tão fundamental para pessoas trans, que é o direito a cotas, o que a Damares está fazendo é só jogar uma migalhinha ali para ver se consegue puxar algumas de nós pro lado dela, para conseguir votos para ela e para os seus iguais. É apenas isso, é apenas tokenização. Porque quando a Damares tinha poder para fazer alguma coisa, ela não fez nada. E agora que ela atua enquanto senadora, qual foi a atuação da Damares em favor de pessoas trans nesse mandato dela? Então, assim, é muito fácil ela só falar algumas coisas para ver se puxa algumas de nós. Mas a gente tem memória. A gente jamais vai esquecer todos os ataques que ela e sua corja já fizeram a nós. Nós jamais vamos esquecer os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Nós jamais vamos esquecer
todo o seu pânico moral, todo o pânico moral sendo espalhado em relação à ideologia de gênero. Nós jamais vamos esquecer o quanto que tentaram nos proibir de ter voz dentro das escolas, o quanto que tentaram nos impedir de ter voz na mídia, o quanto que tentaram nos impedir de ter voz nos parlamentos, o quanto tentaram nos impedir, inclusive, de ir para a rua e nos manifestarmos, o quanto sempre fizeram uma política e uma manutenção de discurso de marginalização contra pessoas LGBT, sobretudo contra pessoas trans. Então, Damares, se você sente muito pelas travestis, se você se identifica tanto com as travestis igual você diz que se identifica, para de apoiar esse povo, né? Faz algo de concreto em vez de só ficar dando discurso. Faz alguma coisa com seu mandato de senadora em favor das travestis. Faz alguma coisa. Pede desculpas por tudo que você já fez contra nós e faça alguma coisa concreta. Porque senão, de nada vale a emoção que você sentiu ao ver o relatório. De nada vale essas supostas lágrimas que Bolsonaro ficou nos olhos ao ver o relatório. De nada vale você dizer pra gente que se identifica conosco. Porque se você realmente se identificasse conosco, você não atuaria contra nós. Mas é interessante também a gente ver esse posicionamento da Damares enquanto a gente vê posicionamento de entidades que se dizem feministas e que nem sequer reconhecem mulheres trans quanto mulheres, né? Então, assim, a gente vê que até a Damares, que é a Damares, ela é menos ruim do que as radfem, do que as feministas radicais. Ela é menos ruim do que a Mátria, sabe? Tipo, que mundo é esse, né? São as voltas que a Terra plana dá. Mas, se você gostou desse vídeo aqui, comenta o que você achou aqui embaixo. Se você não tem o que comentar, coloca aí uma bandeirinha trans, né? Pra dizer que você ficou até o final e também mostrar o seu apoio, demonstrar o seu apoio a pessoas trans. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que meu vídeo é legal e vai disseminar para mais pessoas. Você também pode copiar esse link e sair distribuindo por aí. Não esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais. E eu tô com voz de sinusite, né, gente? Porque minha sinusite tá atacando aqui. Tá difícil. Tô ainda com um pouquinho de voz de sinusite. E o vídeo não saiu na quarta, que eu pretendia fazer outro vídeo, mas isso daqui me pareceu que tinha que passar na frente. Então é isso. Desculpem minhas falhas.